Salve, salve, torcida rubro-negra! A galera do Vitória tem vivido uma verdadeira montanha-russa de emoções nas últimas semanas, e mais uma vez um capítulo importante dessa saga de reforços terminou com gosto amargo. A novela envolvendo o lateral esquerdo Matias Sepúlveda chegou ao fim, e o desfecho não foi nada animador para quem esperava ver o jogador vestindo a camisa do Leão ainda nesta temporada. Depois de muita conversa, idas e vindas, promessas e expectativas, o clube baiano não conseguiu concretizar a contratação do atleta que atualmente pertence à Universidade Chile. A negociação, que já vinha se arrastando há pelo menos 2 semanas, foi oficialmente encerrada. E, como se não bastasse o não, a maneira como tudo se desenrolou deixou a torcida ainda mais frustrada e a diretoria pressionada. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo começou. O Vitória vinha de um período complicado no mercado da bola. Tentativas frustradas, nomes ventilados e muitos rumores. Quando o nome de Sepúlveda surgiu, a expectativa era grande. Um lateral jovem, promissor, com passagens por seleções de base e regularidade no futebol chileno. Desde o primeiro contato, o Vitória avançou rapidamente na conversa com o jogador e com seus representantes. O contrato já estava nas mãos do atleta, e a assinatura parecia ser apenas uma formalidade. Internamente, o clima era de otimismo. Já se falava que estava 99% certo. Tudo indicava que Sepúlveda seria anunciado como o novo reforço do Vitória para a sequência da temporada. Só que no futebol, como a gente bem sabe, o jogo só termina quando o juiz apita. E o Vitória tomou um gol nos acréscimos. Quando tudo parecia resolvido, surgiu um impasse que complicaria de vez a transação. A Universidade Chile, clube que detém os direitos de Sepúlveda, possui uma estrutura de gestão um pouco diferente. São 2 sócios que comandam o futebol por lá, e apenas um deles estava de acordo com a saída do jogador. O outro, pressionado pela opinião pública, bateu o pé e fez uma exigência praticamente impossível de ser atendida: o pagamento integral da multa rescisória, avaliada em $1 milhão, e à vista. O Vitória, que já vinha negociando dentro dos seus limites financeiros, obviamente não tinha esse montante disponível de forma imediata. Ainda tentou ganhar tempo, seguiu negociando, buscou alternativas. Mas do outro lado, a postura foi inflexível. Enquanto isso, a Universidade Chile já se movimentava nos bastidores para suprir a possível saída de Sepúlveda. O clube chileno mirou a contratação de Esteban Matos, jovem lateral esquerdo do Audax italiano, de apenas 23 anos, apontado como uma das grandes promessas da posição no futebol chileno. O acerto com Matos estava tão avançado que a Universidade Chile chegou a pedir ao Audax que não escalasse o jogador na rodada do campeonato chileno contra a Universidade Católica. O pedido foi atendido. O jogador já se preparava para realizar exames médicos e assinar contrato com sua nova equipe. Parecia tudo encaminhado para que as peças se movimentassem em perfeita sincronia. Sepúlveda vinha para o Vitória, Matos assumiria sua vaga na Universidade Chile, e todos sairiam satisfeitos. Mas o problema é que, no meio desse xadrez sul-americano, bastou uma peça travar para todo o tabuleiro desmoronar. Quando o clube chileno percebeu que o Vitória não iria pagar a multa de forma integral, decidiu frear tudo. Cancelou a apresentação de Matos, suspendeu os exames e paralisou a negociação com o Audax italiano. E aí a história ganhou contornos ainda mais confusos. O empresário responsável pela carreira de Matias Sepúlveda, Esteban Matos, e também de Antônio Dias, outro jogador envolvido em tratativas paralelas, resolveu intervir para tentar encontrar uma solução. Esse empresário, que também gerencia a carreira de Eduardo Vargas, viu que a situação estava travada e decidiu agir. Como resposta à recusa da Universidade Chile em liberar Sepúlveda, ele costurou uma nova movimentação, colocou Eduardo Vargas no Audax italiano, fechando a porta para Esteban Matos. A reação da Universidade Chile foi imediata. Sem a contratação de Matos, o clube desistiu oficialmente de liberar Matias Sepúlveda. Em entrevista à DirecTV Esportes do Chile, Gonzalo Siley, presidente do Audax italiano, confirmou toda essa confusão nos bastidores e deixou claro que, enquanto Sepúlveda permanecer no time chileno, não haverá transferência alguma.
A fala do dirigente selou o fim da negociação e confirmou o que os torcedores do Vitória já temiam, mais uma tentativa frustrada no mercado. Durante a entrevista, Sila explicou que houve, sim, uma proposta formal da Universidade Chile pelo lateral Matos, que foi aceita pelo Audax. No entanto, com a desistência da venda de Sepúlveda ao clube brasileiro, tudo foi por água abaixo. A recusa da Universidade Chile acabou travando toda a cadeia de negociações, impactando não só o Vitória, mas também Audax, Matos, Vargas e Antônio Dias. Esse efeito dominó evidencia como o mercado sul-americano pode ser complexo, cheio de interesses cruzados e decisões que nem sempre fazem sentido para quem está de fora. O Vitória, que tinha tudo para fechar com um bom reforço, ficou de mãos abanando. A torcida, claro, está impaciente. Afinal, essa não é a primeira vez que o clube esbarra em obstáculos na hora de contratar. Recentemente, outros nomes do futebol chileno também estiveram na mira do rubro-negro e acabaram não vindo. Gonzalo Tapia, Eduardo Vargas e agora Sepúlveda. São várias investidas frustradas, o que levanta questionamentos sobre o planejamento da diretoria e a condução dessas negociações internacionais. Com o fim da novela Sepúlveda, o Vitória agora precisa agir rápido para encontrar um novo nome para a lateral esquerda. Segundo a apuração nos bastidores, o clube já está em contato com 2 laterais brasileiros. Ainda não há confirmação dos nomes, mas existe a expectativa de que um deles possa ser anunciado ainda nesta semana. No entanto, depois de todo o imbróglio envolvendo o chileno, a cautela virou regra. Ninguém quer mais cravar nada antes da assinatura do contrato e da apresentação oficial. A frustração com Sepúlveda serve como alerta. O Vitória precisa ser mais eficiente e ágil nas suas abordagens, principalmente em mercados mais complexos como o chileno. A cobrança da torcida é legítima. O time está em busca de estabilidade na temporada, precisa reforçar o elenco e, sobretudo, mostrar organização fora das 4 linhas. O torcedor cansou de esperar e de ver negociações ruírem por detalhes que poderiam ter sido evitados. A urgência por um lateral esquerdo não é novidade. A diretoria sabe disso. A comissão técnica cobra isso. E a torcida exige. Não dá mais para esperar. Cada rodada é crucial, e um setor carente como esse pode custar caro na reta final de campeonato. O torcedor quer ver ação, quer ver reforço chegando, quer ver resultado. E o caso Sepúlveda, além de frustrante, expõe uma realidade que o Vitória precisa encarar. O clube tem dificuldade em fechar negociações fora do país. Seja por limitação financeira, por falta de experiência com clubes estrangeiros ou até mesmo por não conseguir articular bem as relações nos bastidores, o fato é que algo precisa mudar. O mercado da bola não espera, e se o Vitória quiser disputar em alto nível, precisa se profissionalizar também fora de campo. A torcida tem memória e não vai esquecer tão cedo o nome de Matias Sepúlveda, não por suas jogadas, mas por ter sido mais um nome que ficou no quase. Agora é virar a página, buscar novas opções, e principalmente aprender com os erros dessa negociação. Porque, no fim das contas, o torcedor quer reforço, quer comprometimento, e quer ver o Vitória grande de novo. E o curioso é que essa negociação acabou revelando uma rede de conexões e interesses que vão muito além de um simples acerto entre 2 clubes. A tentativa do Vitória em contratar Matias Sepúlveda acabou desencadeando uma série de ações e reações nos bastidores do futebol chileno e, de certa forma, também afetou o cenário brasileiro. Tudo isso deixou escancarado quanto os bastidores podem ser nebulosos, cheios de vaivens, mudanças de postura de última hora e principalmente um jogo de força entre dirigentes, empresários e até mesmo a opinião pública local. Não foi apenas uma negociação frustrada. Foi uma verdadeira aula prática sobre como o futebol é feito também nos bastidores, com decisões tomadas por fatores que vão muito além do campo. Para o torcedor do Vitória, fica uma sensação de impotência. O clube teve a iniciativa, fez a proposta, chegou a enviar o contrato, teve o acerto com o jogador, e mesmo assim saiu de mãos abanando. E isso gera uma pergunta inevitável: o que falta para o Vitória fechar essas contratações? Em alguns casos, a justificativa é financeira. O clube, que ainda se reestrutura após momentos difíceis nos últimos anos, precisa manter um controle rígido de gastos. Mas há situações em que não é apenas isso.
falta articulação, jogo de cintura, antecipação de possíveis entraves e uma atuação mais assertiva nas mesas de negociação. O futebol não é só planejamento técnico. É também saber negociar, saber quando acelerar, quando recuar e como influenciar positivamente todos os envolvidos. Nesse caso específico, o que mais chamou a atenção foi o peso da torcida da Universidade Chile. A pressão popular foi determinante para que o segundo sócio da gestão barrasse a saída de Sepúlveda. Isso mostra como, em alguns mercados, a força da arquibancada ainda fala alto. Os dirigentes chilenos estavam cientes de que liberar o jogador para o Vitória poderia gerar um desgaste com os torcedores, principalmente pelo valor que seria recebido e pelas condições do negócio. E, ao invés de bancar a decisão mais racional do ponto de vista esportivo e financeiro, preferiram ouvir o clamor das arquibancadas. Com isso, barraram a negociação, mesmo com o jogador já praticamente comprometido com o clube brasileiro. Para o Vitória, sobrou indignação. Para Sepúlveda, restou frustração. Agora, o clube baiano precisa correr contra o tempo. O mercado está afunilando, os reforços precisam chegar, e a lateral esquerda segue sendo uma lacuna evidente no elenco. A diretoria trabalha nos bastidores com duas opções brasileiras, nomes que não foram revelados oficialmente, mas que já estariam em estágio mais avançado de conversa. A intenção é não repetir os erros da negociação com Sepúlveda. Desta vez, tudo está sendo conduzido com mais cautela, mais discrição, menos alarde. A ordem interna é clara, só tornar público quando estiver assinado e certo. A ansiedade da torcida é compreensível, mas o clube também aprendeu que quanto mais exposta a negociação, maior a chance de interferências externas. E se tem uma coisa que essa novela ensinou, é que quando muita gente começa a meter a mão, o negócio tende a se complicar. E isso não é exclusividade do Vitória. Vários clubes brasileiros enfrentam dificuldades semelhantes quando tentam contratar jogadores de fora. A diferença é que algumas diretorias já têm estrutura e rede de contatos estabelecida para facilitar o caminho. O Vitória, por estar em processo de reconstrução administrativa e esportiva, ainda precisa aprimorar essas conexões. Ter bons intermediários, entender a lógica de cada mercado, mapear os dirigentes e suas particularidades. No caso do futebol chileno, por exemplo, é notório que os clubes valorizam demais seus ativos e costumam dificultar a saída de jogadores, principalmente quando envolve transferência para o Brasil. Existe uma resistência, seja por experiências passadas ou por questões políticas e econômicas. Além disso, existe também a guerra silenciosa entre empresários. E o episódio de Sepúlveda escancarou isso. Um único agente estava envolvido nas tratativas de 3 jogadores, todos eles afetados por decisões tomadas no calor da negociação. A ida de Eduardo Vargas para o Audax italiano, por exemplo, foi uma resposta direta à frustração causada pelo recuo da Universidade Chile. Isso não apenas travou a transferência de Matos, como também causou o cancelamento de outra negociação envolvendo Antônio Dias. Ou seja, uma simples negativa reverberou em 3 negócios distintos. É como se um efeito dominó tivesse sido ativado com a recusa de um clube. E, nesse cenário, o Vitória, que estava apenas tentando contratar um lateral, acabou sendo o grande prejudicado. Por mais que a diretoria do Vitória tente manter a calma, a pressão cresce. E ela vem de todos os lados. Torcida impaciente, comissão técnica cobrando reforços, diretoria tentando mostrar trabalho. Não é fácil equilibrar todas essas demandas enquanto os resultados dentro de campo ainda não correspondem ao que o clube espera. O mercado está difícil, os bons nomes estão valorizados, e quando aparece uma oportunidade, é preciso ser rápido, decisivo e eficiente. O Vitória teve a chance com Sepúlveda. Era uma peça que se encaixava no elenco, jovem, com margem de crescimento, bom custo-benefício. Mas por falta de sintonia com o clube chileno e por decisões que escapavam do seu controle, o negócio não andou. Para muitos, essa frustração pode parecer apenas mais um episódio em meio a tantos outros que já ocorreram. Mas ela é mais simbólica do que parece. O Vitória está num momento de afirmação. Precisa mostrar que voltou a ser competitivo, não apenas em campo, mas também nos bastidores. Precisa recuperar credibilidade no mercado, se posicionar de forma firme e confiável.
O clube está tentando, isso é inegável. Mas precisa ir além das tentativas. Precisa de concretizações. Porque o torcedor já não quer mais promessas. Quer ver resultado, quer ver reforço chegando e vestindo a camisa. E principalmente quer que as contratações tragam impacto real dentro de campo. Enquanto isso, a novela Sepúlveda serve como alerta. Um lembrete de que não basta ter intenção. É preciso ter estratégia. É preciso mapear os riscos, entender o cenário e ter flexibilidade para reagir. Negociar com clubes estrangeiros é sempre um jogo delicado. E o Vitória precisa estar mais preparado para esses desafios. Não adianta ter o jogador na mão se o clube detentor do passe não está convencido. É preciso convencer todos os lados. E, nesse caso, não houve convencimento total. Um sócio do clube chileno aceitou. O outro, não. E esse detalhe foi suficiente para enterrar a negociação. O que fica, além da frustração, é a urgência. Porque o time precisa de um lateral. Isso não é mais debate. É uma necessidade gritante. A torcida não aguenta mais improvisações, carências ou apostas que não entregam o que se espera. E a comissão técnica, por mais que entenda as limitações do mercado, também pressiona. O calendário não perdoa. Cada rodada pesa. Cada ponto faz diferença. E sem uma reposição adequada na lateral esquerda, o time perde competitividade. O setor precisa ser reforçado, e rápido. Não dá mais para esperar uma nova novela se arrastar. É hora de ser cirúrgico. No fundo, a torcida entende que o Vitória está tentando. Mas a paciência tem limite. E o caso Sepúlveda, por tudo que envolveu, por toda a expectativa criada, por todo o caminho que parecia certo e deu errado, virou símbolo do que não pode mais acontecer. O clube precisa olhar para frente, aprender com os erros e não repetir os mesmos passos. Porque o campeonato segue, o tempo passa, e a janela de oportunidades vai se fechando. O torcedor quer reforços, quer respostas e quer ação. E mais do que isso, quer ver o Vitória crescendo de novo, competindo de igual para igual, com um elenco forte e direção eficiente. Enquanto o nome do novo lateral não é anunciado, a torcida fica em alerta, os bastidores fervem e a diretoria trabalha em silêncio. A esperança é que, desta vez, tudo seja feito da forma certa. Sem ruído, sem pressão, sem interferência externa. Que a próxima negociação não termine em mais uma decepção. Porque o torcedor do Vitória já passou por muitas. E agora só quer voltar a sonhar com um time forte, competitivo e vencedor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor que agita o mercado europeu começa a ganhar força e pode mexer com os rumos do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas ao clube francês Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, conhecido como o Sheik que comanda o gigante francês, estaria preparando uma oferta milionária para transformar o Vitória da Bahia em uma potência do futebol nacional e, quem sabe, até continental. A notícia já circula entre empresários, dirigentes e jornalistas especializados, deixando um clima de expectativa no ar. O suposto interesse do presidente do PSG em investir pesado no Vitória surge em um momento delicado para o clube baiano, que tem passado por dificuldades financeiras e oscilações dentro de campo. A ideia, ainda não confirmada oficialmente, seria injetar uma bolada de dinheiro no clube para fortalecer o elenco, melhorar a infraestrutura e, assim, torná-lo um dos times mais competitivos do Brasil. A operação seria muito mais do que uma simples parceria, o objetivo seria transformar o clube em uma verdadeira potência, com capacidade de disputar títulos importantes, inclusive em competições internacionais. Especula-se que, por trás dessa movimentação, esteja o desejo do Sheik Nasser Al-Khelaifi de ampliar a influência do PSG no futebol global, criando uma rede de clubes em diferentes países, algo que já acontece em menor escala com outros times. A chegada de um investimento dessa magnitude poderia mudar o cenário do futebol nordestino, uma região rica em talentos, mas que muitas vezes vê seus principais clubes patinarem financeiramente.
O Vitória, com sua tradição e base de torcedores apaixonados, seria o ponto de partida ideal para esse projeto ambicioso. Ainda não se sabe se o próprio Nasser comandaria pessoalmente a operação ou se deixaria a gestão nas mãos de executivos locais, mas a expectativa é que o aporte financeiro seja significativo e imediato, capaz de transformar o clube em poucos meses. O que chama a atenção é a ousadia de um investimento desse porte num clube brasileiro que não faz parte do eixo tradicional do futebol nacional, o que pode abrir um precedente para outros investidores internacionais apostarem em times fora do eixo Rio-São Paulo. Além do impacto direto no futebol, a possibilidade também movimenta o mercado de jogadores, já que um clube com aporte milionário poderia atrair nomes de destaque, emprestar jovens talentos do próprio PSG e reforçar suas categorias de base com tecnologias e know-how europeu. Com isso, o Vitória poderia se tornar uma vitrine para o futebol mundial, ao estilo dos grandes clubes da Europa, que sabem negociar jogadores e montar equipes competitivas ao mesmo tempo. Por enquanto, tudo segue no campo dos rumores e especulações, com dirigentes do Vitória mantendo silêncio sobre o assunto e o PSG não confirmando nenhuma negociação oficial. Ainda assim, o burburinho já toma conta das redes sociais e da imprensa esportiva, deixando torcedores, analistas e curiosos na expectativa por novidades. Se concretizado, esse negócio pode ser um divisor de águas para o futebol brasileiro e abrir uma nova era para o Vitória da Bahia, que há muito tempo sonha em voltar a brilhar em alto nível. Fica a pergunta: será que o Sheik do PSG realmente vai investir pesado para transformar o Vitória em uma potência? Enquanto o tempo não responde, os rumores seguem a todo vapor, mantendo acesa a esperança de um futuro promissor para um dos clubes mais tradicionais do Nordeste. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.